Se você perguntar para qualquer cidadão o que ele acha de um discurso de um político ruim, ele vai falar que o político ruim tem que calar a boca. Agora, se você perguntar para um desses letrados da filosofia o que ele acha de um político ruim, ele vai escrever um livro, como por exemplo Noam Chomsky, que escreveu Mídia, Propaganda e Manipulação. Aí ele vai falar que o político, ao discursar, tem que agir com honestidade, dentro das regras da sociedade, e que se ele não tem nada de bom a dizer, o preferível, se ele perceber que vai causar dano à sociedade, é se abster. No resultado final, dá a mesma coisa. Só que o cidadão não ganhou nada em falar o que é óbvio. O Chomsky, por exemplo, vendeu milhares de livros e ganhou muito dinheiro em falar o que é óbvio, mas com palavras diferentes. Pois é, esse não é o Brasil não, esse é o mundo que é hipócrita desse jeito. Mas é assim que funciona. Isso é capitalismo, apesar do Noam Chomsky ser mais à esquerda, tá? Mas vamos entender um pouquinho tudo isso que está acontecendo. Por que eu falei sobre político que fala besteira cala a boca? Porque pela primeira vez eu concordei com o Lula. Não, a primeira não, já teve algumas outras no mesmo sentido. Mas dessa vez eu também tenho que concordar com o Lula. Por quê? Porque Lula teve que calar a boca. Lula foi mais uma vez gastando o nosso dinheiro para Portugal. E olha só essa matéria do CNN. Lula evita polêmica e não participará de sessão da Revolução dos Cravos no parlamento português. A Revolução dos Cravos, lá no parlamento português, é a comemoração do fim da ditadura salazarista, lá em Portugal. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: como que poderia Lula, apoiador de ditaduras, ir lá comemorar o fim de uma ditadura? Ela não pegou muito bem. E tem um partido português chamado Chega, tá? Gostei do nome do partido, chama Chega. E esse partido prometeu a maior manifestação em oposição ao Lula lá durante a manifestação. Causou um desconforto geral, não só na direita, mas no centro também, que não quer se vincular, não quer vincular a imagem do parlamento português ao Lula. Ainda mais depois de ele ter dito o que disse sobre a Ucrânia e ter dito que a União Europeia apoia a guerra da Ucrânia ou apoia que a Ucrânia ataque a Rússia. Inverteu os valores, né? Pois é. Lula colocou o rabinho entre as pernas, preferiu não falar nada, calar a boca. Afinal, ele saiu fugido aqui do Brasil, porque a viagem dele estava marcada para uma data. Ele antecipou para não enfrentar as questões aqui do general Gonçalves Dias, que foi filmado e vazaram essas filmagens do GSI. Ou seja, ele fugiu daqui para não ter a polêmica, para ter que enfrentar de frente a polêmica, e foi para Portugal. E lá ele vai enfrentar a polêmica? Não. Cala a boca. Caladinho. E é isso que a gente vê. Ou seja, está correndo, tem problemas internos e estruturais para enfrentar aqui dentro, mas no final das contas, eu acredito que, sabe, no final das contas, ele não quer encarar os problemas do Brasil, que é mais aproveitar para passear com o nosso dinheiro. O deputado André Fernandes, ele deu uma entrevista à revista Oeste e ele falou um ponto importante. Ele falou que o vídeo que vazou da GSI, as imagens, são só a pontinha do iceberg, podem ser só a ponta, porque eles esconderam tudo o que eles queriam e só liberaram aquilo que eles queriam, tá? Ou seja, imagens que davam a entender que tudo aquilo era ataque bolsonarista e que o governo Lula foi pego de surpresa, não sabia de nada. Pois é, mas o próprio Gonçalves Dias falou que o Lula sabia de tudo, que ele já tinha mandado todas as imagens, tanto para o Lula, quanto para o Alexandre de Moraes, quanto para a Polícia Federal. E aí a coisa fica cada vez mais complicada. A turma do Lula, que não queria de jeito nenhum a CPMI, estava gastando o nosso dinheiro para comprar deputado para não ter CPMI, resolveu virar a chave agora e diz que vai ter embate, vai ter barulho contra a teoria conspiratória da CPMI. Segundo eles, tudo
que se diz que Lula prevaricou, não fez nada, deixou acontecer, teoria conspiratória. Apesar do vídeo que mostra o general do Lula, ministro do Lula, não fazendo nada, ou até dando algumas orientações. No vídeo é perceptível isso. E aí é que o ponto é complicado. Por quê? Porque as imagens dizem muito. E agora? Como é que eles vão rebater isso? A Gleisi Hoffmann fala que apesar do ministro ser do Lula, apesar do Lula ter ele como um braço direito, alguém de confiança, a culpa é do Bolsonaro. Porque os outros militares estavam intoxicados. Mas era o G. Dias que foi gravado. Era ele que estava lá. Alguma coisa está errada. No mínimo, ele foi conivente ou ele foi omisso. Alguma coisa aconteceu de errado. Uma matéria lá do CNN, onde eu não me lembro quem foi a repórter. Se foi a Daniela, até vi uma repórter que falou. Falou o seguinte, numa ação como essa, no mínimo, se você sabe que está invadindo e você chega depois, como o Gonçalves Dias disse que chegou depois, você vai chegar com reforço e com arma na mão. Você não vai sair daquele jeito e chegar daquele jeito. Algo de errado não está certo, não é? Mas olha só, ele deu o atestado, então ele não estava muito bem. Mas deu uma entrevista lá na Globo, tá? Para não participar da convocação que aconteceu em relação a ele na Câmara dos Deputados. E ali nessa entrevista, ele está muito bem. Olha só um trechinho da entrevista. Eu entrei no palácio depois que o palácio foi invadido e estava retirando as pessoas do terceiro piso. Então, se ele entrou no palácio depois que o palácio já tinha sido invadido, já estava agindo. Eles não tinham que chegar com um tiro, porrada e bomba, não é assim que eles agem? Tem coisa errada. Mas ele está muito bem, apesar de estar com um atestado comprovando que ele não podia fazer nada. Deu essa entrevista e foi também numa reunião com o Lula. Mas o pior aqui ele vem com uma tese, né? Essa tese não é teoria da conspiração e nem mirabolante. A tese dele é que a CNN manipulou as imagens, editou as imagens para dar a entender que ele tinha alguma responsabilidade. A culpa de tudo nunca foi do governo Lula, é da CNN, poxa. A CNN que editou a imagem. Pois é, a CNN rebateu, não gostou disso não. A CNN repudiou as insinuações sobre a reportagem e falou, ó, tá aqui tudo, tá liberado na íntegra. E se esse não é ele, não tem como alguma outra pessoa ser, né? Então, assim, continua tendo aí, sabe, narrativas distorcidas e agora a esquerda está na defensiva. Agora o jogo virou. Agora a oposição ganhou um grande trunfo para partir para cima. A CPI vai ter, a CPMI vai ter. Muita gente já não acreditava porque Pacheco estava tirando, enrolando, contra a lei, tá? Agindo contra as regras, mas agora vai ter que acontecer. As imagens foram a pá de cal que necessitava e a CNN merece esse mérito. E olha que você disse que não gosta muito desse jornal esquerdista, mas tá vendo que tem que ver? Às vezes vem coisa boa de lá. Mas enfim, o governo Lula continua dando atrapalhadas, pancada atrás de pancada, e a gente acredita que nessa CPI muita coisa, muita informação vai aparecer. E a mídia já está terminando a lua de mel com o Lula, então eu acho que a mídia vai ter coragem de mostrar coisas que serão descobertas nessa CPMI. Por fim, mas não menos importante, 2 pontos aqui que eu quero discutir com vocês. Já tinha até falado sobre isso, mas é importante. O Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, comprou a briga com o Pacheco. Não vai aceitar o Pacheco vir pagar de bonito em cima dele e deu uma fala bem dura em relação ao Pacheco. Pacheco falou que Campos Neto tem que abaixar os juros, que é importante para o crescimento do país, que ele está atrasando o país, comprando o discurso pronto do Lula. E aí o que o Pacheco falou? Ô filho, você não entende de nada. Timing técnico é diferente do político, ou seja, eu sou técnico, eu estudei e eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Não vem fazer politicagem para cima de mim, que quem vai perder são vocês, tá? Ou seja, vai dar ruim para o Lula se ele resolver continuar nesse embate com o Banco Central. Outra matéria também que eu trago aqui do Poder 360 é sobre Lula dando cabeçada atrás de cabeçada e coisa que a gente não acredita, tá? O ministro Paulo Teixeira, ele afirmou que
as invasões do MST deixaram o Lula estressado. Mentira do Mentira, tá? Por que é mentira? Lula levou o cara anunciou que ia fazer as invasões, Lula põe ele dentro de um avião, pede o nosso dinheiro para pagar a passagem, pagar a estadia do Stedley, leva para a China, passeia com o Stedley, traz, devolve e o cara faz as invasões e agora vem com essa pachorra de dizer que tem estressadinho. E além do que, nessas invasões, o Lula deu um monte de cargo, inclusive dentro do INCRA, para essa turma aí de invasores do MST. Então, gente, toma cuidado com o que vocês leem na mídia, porque o que tem de mentira sendo veiculada não tá no gibi, tá? Não tá no gibi, é muita coisa, muita maracutaia sendo divulgada aí, e a gente precisa, abrir os olhos para não cair nesse discursinho. Lula e MST, tudo a ver, tá? Pois é, pessoal, 11 minutos de vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Espero que você tenha gostado do conteúdo. A gente está tentando fazer essa discussão aqui mais abrangente desse assunto da CPMI, mas assim, hora que isso começar, vai ser o bicho para cá, vai ser o pega para capar, tá? Nós vamos tentar esmiuçar, trazer regras, detalhes da lei. A gente vai fazer tudo aqui para você não ficar perdido e boiando durante a CPMI aí, tá certo? Combinado? Então bora para cima, vamos desistir não. Bora lá. Abraço, fica com Deus e obrigado por ter acompanhado o nosso conteúdo.